But this is a game they want to win. Henry, sidestepping one, sidestepping two. That is brilliant. That is simply stunning. Genius at work. His name is Thierry. Não é impossível passar pela temporada sem perder e não consigo ver por que é tão chocante dizer isso. Arsène Wenger, treinador então bicampeão e bivice da Premier League com o Arsenal nos anos anteriores, fez essa declaração antes da temporada 2002 e 2003 e foi tratado como piada. Depois de perder para um dos maiores rivais nessa mesma temporada, a seguinte veio com uma marca histórica. Wenger liderava os Gunners ao único título invicto da Premier League. A temporada é 2003-2004. A fornecedora é a Nike, a camisa é amarela e o modelo é ninguém menos que Thierry Henry. Está começando a terceira edição do podcast do Armário da Bola. Now on the face of the manager. That is a contender for goal of the season. Tá começando a terceira edição do podcast Armário da Bola. Hoje minha homenagem é ao craque Daniel, suposto ex-jogador... Eita, o Chico morreu. Que isso, Fera? Tô aqui. Você caiu, deu um barulho como se estivesse caindo no chão aí. Nada, cara. Deixa eu fazer de Tá novo. feita a introdução. A introdução é. Com esse momento nonsense, em homenagem ao craque Daniel, suposto ex-jogador e atual empresário, vamos começar agora aqui a terceira edição do podcast do Armário da Bola. Meu nome é Gustavo Angeléias, estou aqui como sempre com Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Estamos chegando aí com a qualidade de Thierry Henry, a genialidade de Dennis Bergkamp e a segurança de Jens Lehmann no gol para falar sobre um timaço que fez uma coisa que eu não encontro paralelo, cara. Eu acho muito incrível mesmo esse feito, que é o grande Arsenal de Arsène Wenger, campeão invicto da Premier League na temporada 2003-2004. Os Invincibles do Arsenal são o nosso tema de hoje. Exatamente, o time conhecido como Os Invencíveis, o último título da Liga Inglesa do Arsenal, que de uma torcida que hoje é muito carente de título, né? Porque todo mundo ganhou e o Tottenham passou, o grande rival, o Tottenham, passou por uma fase muito boa nos últimos anos, com bons times e chegou à final da Liga dos Campeões. E a gente vai falar desse time que é muito marcante, com jogadores como Henry, Ljungberg, Pires, nosso Gilberto Silva, que participou do nosso programa passado, não fisicamente, mas como tema, volta aqui numa temporada que ele também jogou muita bola. E a gente vai falar sobre tudo isso. Não é qualquer um que alimenta um tamanduá e passa impune, assim. Exatamente, né? Exatamente. E antes de mais nada, Chico, explica pra gente o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é o nosso site que a gente conta histórias do futebol. A gente lembra grandes momentos, grandes times, grandes heróis, sempre levando em consideração a camisa que eles usaram, por que eles marcaram época, por que eles foram importantes para o futebol, o que estava acontecendo no mundo. A gente fala sobre futebol não só como esporte, mas também como fenômeno cultural. Essa já virou minha assinatura aqui no podcast. Exatamente. Armáriodabola.com, importante frisar, né? Porque o endereço aí nem sempre o pessoal tem a mão. Exatamente. Roda a vinheta! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Mané! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Bom, antes de começar, a gente tem a estreia de um quadro novo aqui no podcast do Armário da Bola, que é o clássico instantâneo, o momento Xande de Pilares. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Exatamente. O momento Xande de Pilares, ele não tem hora pra acontecer, diferente da brincadeira, que brincadeira tem hora. Ele pode acontecer a qualquer momento, com um tema variado, e vai vir alguma coisa do Xande de Pilares falando alguma coisa. E hoje é o Todo Mundo Erra, que a gente vai corrigir algumas informações que passamos erradas no programa passado. Já tem um momento desse programa também. Passamos errada as informações. Mas aí eu já corrigi em seguida. Eu errei justamente pra dar o exemplo, entendeu? Porque aqui a gente é muito chegado em errar. Todo mundo erra e todo mundo vai errar sempre. Todo mundo vai errar, sempre.
Primeiro, a gente queria agradecer muito, muito, muito a todo mundo que guardou um tempinho pra mandar um feedback pra gente, mandar uma crítica positiva. A gente teve críticas extremamente construtivas e que, cara, a gente tá no começo desse projeto de podcast e no recomeço do projeto do Armário da Bola. E esses comentários de amigos, familiares e pessoas que a gente admira são muito importantes porque, cara, a gente tem que se achar. E a gente só vai se achar com os comentários. E aí a gente teve gente que a gente admira comentando, família, amigo. Realmente foi muito legal, foi uma semana muito positiva pra gente. E a gente queria agradecer a todo mundo que guardou um tempo pra ouvir e que guardou um tempinho pra criticar, dar opinião. A gente tá aberto a ouvir qualquer opinião, porque a gente realmente quer se encontrar nesse podcast aqui. A gente conta com a ajuda de quem tá ouvindo a gente. Agradecer, mandar um abraço enorme a todo mundo que fez esse pequeno esforço de mandar um comentário, uma dica, uma sugestão pra gente, que, assim, encheu o nosso coração de felicidade de verdade. Pessoas muito queridas, pessoas que a gente admira. Se eu citar nome aqui, infelizmente eu vou deixar alguém de fora, mas um abraço especial pro Danilo, um abraço especial pro Bill, Leandro, força nubladaça. Ele vai entender. E... Obrigado, gente. Obrigado mesmo. É um estímulo muito grande, uma felicidade enorme ter esse feedback. E agradecer também ao Daniel Rippert, nosso parceiro aí de Call of Duty, nosso companheiro do regimento. Ele ressaltou 2 erros nossos que acabaram passando. O primeiro é que durante o programa a gente falou que o Cafu estava no Milan. Sendo que, na hora de falar a convocação, a gente acertou que ele estava na Roma na época, e pouco tempo depois ele foi pro Milan, que é onde ele ficou marcado, que ele jogou muito tempo lá. Mas durante o programa a gente cometeu esse errinho aí. Fazer um rápido parêntese, o Rippert, ele é um fanzaço da Roma. Ele falou comigo que esse time que foi campeão da Roma no comecinho dos anos 2000 foi um time que marcou muito ele. Ele é um fanzaço do Totti, já tá aqui o convite, vai ter programa sobre o Totti no futuro. Vai ter post, vai ter podcast sobre a carreira do Totti. E o Rippert vai ser, com certeza, convidado para engrandecer esse espetáculo. E outro ponto que ele falou foi sobre o meu comentário que a China não era uma potência esportiva. Na verdade, eu me confundi um pouco no meu argumento. O ponto que eu queria chegar é que houve uma mudança desde então para hoje. E, óbvio, isso não é nem um ponto muito importante do programa. É só um comentário aleatório que eu joguei, mas... a China realmente, desde que ela entrou, ela ficou muito tempo fora das Olimpíadas, e quando ela entrou na década de 80, ela já entrou sempre forte, sendo uma das principais potências. Mas a partir do século XX começou a ter um projeto maior de investimento governamental, não só investimento, mas incentivo governamental para que o esporte, principalmente coletivo, mas também individual, fosse competitivo, fortalecido e fosse das maiores potências. O esporte coletivo ainda não chegou lá, não se tem muitos times muito fortes, mas desde essa época a gente já vê isso em vários esportes, e o futebol hoje em dia, e o basquete também passou por isso. Esse foi o nosso momento Todo Mundo Erra, momento Xande de Plares, e agora vamos pro contexto histórico do ano de 2004. A temporada era 2003, 2004, mas a gente escolheu o ano final da temporada para fazer o contexto histórico, mas obviamente a gente vai acabar falando um pouquinho de antes, porque o contexto histórico não muda tanto de um ano para o outro, né? São épocas similares. 2004 foi o ano ibero-americano do portador de deficiência, foi o ano internacional para comemorar a luta contra a escravidão e a sua abolição pela Unesco, é importante isso, e foi o ano internacional do arroz, pelas Nações Unidas. Olha aí. Foi o ano salve aí para todos os consumidores de arroz do mundo afora. Foi o ano da criação do Orkut em janeiro, do Facebook em fevereiro e do YouTube em fevereiro também. Engraçado que naquela época, 16 anos atrás, sendo criadas essas coisas que iam influenciar tanto, né? O Facebook e o YouTube, principalmente hoje em dia, tem muita influência até política e eleitoral, e o Orkut tem uma influência muito nostálgica pra gente, pra nossa geração. Quem não teve Orkut, né? Cara, o Orkut marcou muito minha vida. Eu tava presente quando o Orkut, o criador do Orkut, se chamava Orkut. É um turco chamado Orkut. Quando ele puxou da tomada do servidor do Orkut, eu estava online, foi em 2014. Eu fiz questão de ficar até o último segundo nessa rede social. Fiz grandes amigos de verdade, gente com quem eu tenho contato até hoje. E queria mandar um abraço especial para todos os amigos da Futebol Solitário e da Futebol Alternativo Off Topics que estejam escutando aí, porque passei muitas horas da minha vida
falando besteira e nessas comunidades, fazendo grandes amigos também. Um fato que influencia muito nesse conteúdo que vocês estão ouvindo agora é que o primeiro podcast brasileiro foi lançado, o Digital Minds. Quinta-feira, 21 de outubro de 2004, esse é o Digital Minds Podcast número 1. E nessa época foi o começo do podcast, ainda uma mídia muito incipiente, difícil de acesso, não é que nem hoje que você entra no Spotify e consegue acesso, mas a sementinha estava plantada lá. Também em 2004, teve em março o furacão Katrina, em dezembro o tsunami no Sudeste Asiático que matou 400 mil pessoas, que são tragédias naturais que afetaram muito a vida de muitas pessoas. O furacão Katrina até hoje tem influências aí na política ali do sul dos Estados Unidos. Inclusive, tem histórias boas no esporte, né? A história do time de futebol americano de New Orleans, que ganhou em 2010 ou 2011, se não me engano, o Super Bowl, é muito interessante. Um dia, talvez, a gente faça o armário da bola oval e a gente conte essa história aí. Em 2004, também, foi reeleito nos Estados Unidos George W. Bush, que a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, apesar do, entre aspas, fracasso da guerra no Iraque, porque a guerra continuou por muito tempo, mas ela serviu ao que os americanos queriam, que é esse processo de fazer política pela guerra, mas eles não conseguiram atingir o objetivo que eles tinham dado no início da guerra, que eu vou falar mais na frente. Além disso, em 2004, foi a criação da MINUSTAH, que é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, que teve participação e comando em alguns momentos do Brasil. Inclusive, por causa dessa missão no Haiti, que aconteceu em 2004 mesmo, um amistoso entre Haiti e Brasil, em agosto. Foi um momento muito legal do esporte, muito importante para a gente até ver como, né, o esporte se mistura com a sociedade, se mistura com o que acontece fora do campo também. A seleção brasileira, que na época tinha acabado de ser penta, 2 anos antes, era a seleção de Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, todos os craques, foi jogar no Haiti. Foi uma goleada, assim, a partida, o jogo mesmo, 90 minutos, era só... É o menos importante, né, cara? Texto. Era o menos importante. Eu me lembro bem, cara, eu criança, vendo as cenas dos jogadores do Brasil desfilando, e o povo haitiano, cara, fora de si. Era uma coisa de outro mundo. E foi um jogo que marcou muito, né? Foi 6-0 pro Brasil. Por acaso, teve 2 jogadores do Arsenal, que a gente vai falar daqui a pouquinho em campo, o Edu e o Gilberto Silva. E foi um momento marcante desse ano, eu me lembro muito bem. Ainda no futebol, 2004 foi o ano do centenário da FIFA, né? Foi, centenário da FIFA. Também teve um amistoso França e Brasil. Os times entraram em campo, eu me lembro bem que jogaram o primeiro tempo com um uniforme como se fosse do início da FIFA, de 100 anos antes. E depois trocaram. Foi um 0-0, o jogo foi bem mais ou menos. Mas teve Zidane em campo, teve Ronaldo, Ronaldinho. Foi um encontro de craque para celebrar o centenário da entidade máxima do futebol mundial. Além disso, na cultura, a gente teve a estreia da série Lost, que foi muito importante aí no cenário da cultura. Eu não vi, não posso opinar. Infelizmente, perdi meu tempo vendo essa porcaria até o final. A série começa super interessante, com vários mistérios e tal, não sei o que, não acaba do nada com a solução mais bunda possível. Não resolve metade das coisas que aconteceram. Eu fiquei revoltado com o final de Lost. Se você gosta de Lost, desculpa, mas eu não gostei. Tá correta a revolta. Nenhuma revolta é infundada. No Brasil, houve uma paralisação geral pra saber quem tinha sido o assassino de Lineu na novela Celebridade. Impressionante. Laura tá na cadeia até hoje. E no final foi quem todo mundo esperava que fosse, porque afinal é uma novela da Globo. Eu acreditei que ia ser diferente, cara. Eu juro por Deus, eu adorava novela. Hoje em dia eu não assisto mais, mas na época eu assistia muito. E eu fiquei decepcionado porque eu acreditei que a Globo fosse se fazer diferente. E depois, anos depois, em Avenida Brasil, me enganaram de novo. Porque eu achei que ia ser outra pessoa e foi quem a gente esperava que fosse. Se você falar mal de Avenida Brasil aqui, eu vou ficar meio chateado contigo. Não é mal, é só um fato. Eles poderiam inovar e não inovaram. Mas isso... Volta pra 2004. Volta pra 2004. E por último, na cultura, sim, 2002, que a gente falou no programa passado, a gente teve o lançamento do GTA Vice City. Em 2004, a gente teve o lançamento do GTA San Andreas, que acompanhou muitas tardes aí pós-escola da galera da nossa geração. Eu lembro muito bem de horas e horas desperdiçadas causando o caos, que talvez não devesse ser um jogo apropriado para pré-adolescentes e adolescentes, mas enfim, outros tempos.
Sobre o GTA San Andreas, eu tenho apenas um comentário a fazer. R1, R2, L1, R2, cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. Quem entendeu, entendeu. De mortes, nós tivemos o filósofo italiano Norberto Bobbio, o músico Ray Charles, o político brasileiro Leonel Brizola, ex-presidente americano Ronald Reagan, o Yasser Arafat, que foi líder da autoridade palestina durante muito tempo, e eu botei aqui especialmente pra gente mandar um abraço pro nosso amigo Yasser, o escritor Fernando Sabino e o ator Marlon Brando. 2004 foi o ano que os Jogos Olímpicos voltaram à Grécia, o berço da competição, e na Inglaterra especificamente, que é o objeto do nosso programa aqui, ela era comandada pelo primeiro-ministro Tony Blair, que era do Partido Trabalhista. Em 2003, começou a guerra no Iraque. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Que, segundo o autor Daniel Costa Fernandes, a entrada da Inglaterra nessa guerra era para estreitar os laços com os Estados Unidos, e os Estados Unidos entrava logo depois na década de 90 teve guerras ali no Golfo, no Guerra Irã-Iraque, essa história toda do Oriente Médio que vem se acumulando desde muito tempo. E os Estados Unidos entravam lá com a desculpa de procurar armas de destruição em massa, que o ditador Saddam Hussein teria, mas não tinha. Na verdade, acabou que, obviamente, a questão ali era financeira. Os Estados Unidos precisa rodar a indústria da guerra e tinha muito petróleo no Iraque. E as consequências dessa guerra são sentidas até hoje no país. Ano passado teve uma série de protestos com literalmente centenas de mortos, que ainda é um processo político que é reflexo da intervenção americana. Os anos zero, né, de 2001, ali 2001 até 2010, na Inglaterra são anos de maior consolidação da União Europeia como bloco e de consolidação da Inglaterra como figura importante dentro do bloco. A gente falou no programa passado que em 2002 teve a instituição do euro. A Inglaterra não quis perder a libra esterlina, mas nessa época foi acontecendo essa maior participação na União Europeia e essa consolidação no bloco, em discordância do que a gente viu agora nessa década passada, que foi a década do Brexit. E agora vamos para a parte importante do programa, mais importante, que é a parte de falar do time do Arsenal, né? Que o Wenger, ele não chegou ali em 2003 para comandar o time, ele chegou em 97 e mudou muita coisa, né? O início dos anos 2000, ele é um ano de muitas mudanças no futebol inglês e o Wenger é parte importantíssima disso, né? O Wenger, ele é um revolucionário, é um dos mais importantes técnicos da história do futebol. Hoje em dia, as pessoas nem se ligam, porque os últimos anos dele, principalmente depois ali de 2013, 14, até a saída dele no Arsenal, em 2018, foi uma época que o Arsenal foi muito abaixo do esperado. O Arsenal prometia mais do que conseguia. E parecia que chegava na hora H, dava para trás. Só que o Wenger, quando chegou na Inglaterra, em 97, ele, vindo do Japão, né, ele tinha trabalhado no Mônaco, aí ele passou uma temporada no Japão e foi pro Arsenal. Ele chegou e mudou literalmente o futebol inteiro na Inglaterra. Ele chegou com conceitos novos pra você ter uma noção, quando ele chegou, era comum os jogadores chegarem, saírem do treino e tomarem litros e litros, literalmente litros de cerveja no pub, com uma refeição, assim, comia aquela comida inglesa cheia de gordura, de linguiça, de feijão, de não sei o quê. Comida horrível inglesa, a gente precisa dizer isso aqui também. Isso precisa ser ressaltado. A culinária inglesa, não é uma referência mundial. Exatamente. Né? E enchia a cara de pint e ia pra casa, isso era nutrição. O Wenger chegou e falou assim, não, olha só, o que você come vai influenciar no seu rendimento. E com treinos diferentes, com métodos de treino, de táticas diferentes, coisas que hoje parecem tão simples, né? Coisas que parecem tão óbvias. Porra, você tem que comer direito para seu corpo funcionar direito e você jogar direito. Isso é óbvio hoje em dia. Os jogadores têm dietas super regradas, mas na época não era assim. E tanto que quando ele chegou, o Arsenal, em muito pouco tempo, teve
um salto muito grande físico. O Arsenal acabava os jogos na época sobrando, assim, só de andar em campo os caras já estavam muito à frente dos adversários que estavam mortos já. Os caras não aguentavam correr atrás do Arsenal. Então, quando ele chegou, ele mudou totalmente o futebol inglês. Ele obrigou os outros times a correrem atrás dessas inovações, a se adaptarem, a mudarem. E mudou o estilo de jogo também na Inglaterra. Depois da chegada dele, o Arsenal era antes conhecido como Boring Arsenal, que era o time chato, defensivo, sem graça. E quando o Wenger chegou, ele mudou o Arsenal para ser um time ofensivo, plástico, bonito, de futebol bem jogado. O Wenger, ele é um cara que apesar de entender muito de tática, de ser um cara inovador taticamente, inteligente nesse sentido, a prioridade dele não era como o Guardiola, né? De rigidez não, mas de conceitos muito definidos e uma coisa executada à exaustão. O Arsenal do Wenger era um time que era muito focado na técnica, na time bola, de muitas opções no também. passe, na velocidade, na construção da jogada. Ele falava que o que ele queria é que cada jogador, quando recebesse a bola, soubesse exatamente onde vai ter um companheiro, como o companheiro quer receber e como é a melhor forma de fazer essa bola chegar no companheiro. Hoje em dia a gente vê muito no futebol essa questão das opções, que é sempre ter pelo menos 2 opções para o jogador conseguir fazer a triangulação, né? E esse time do Arsenal tinha muito isso, era um time muito veloz, muito vertical e que sempre, o jogador que pegava a bola sempre tinha uma ou mais opções em velocidade para conseguir distribuir o jogo, né? E ele já chegou mudando totalmente. Ele chegou na metade da temporada 7, no decorrer da temporada, e a primeira temporada dele completa foi 97-98. O que aconteceu nesse ano? Arsenal campeão. Ele já chegou botando o pé na porta, já chegou mudando tudo. E com um time que já estava ali, já tinha alguns jogadores que já estavam ali, e até chegar em 2003, 2004, que é essa temporada que é o grande foco do episódio de hoje, o time foi passando por uma renovação, mas que foi muito bem executada. O time não foi assim, foi campeão, vendeu todo mundo. Não foi campeão e segurou todo mundo. O time foi mudando aos poucos. E ao mesmo tempo que o time ia perdendo algumas peças importantes, alguns por aposentadoria, alguns por venda, o Arsenal foi repondo com peças muito pontuais e muito bem escolhidas. O Wenger, ele é reconhecido principalmente por ser um cara muito bom no mercado de transferências. Nessa época mais, depois ele acabou se perdendo um pouco, fez apostas que não deram tão certo. Mas nessa época, acusavam ele, inclusive, de ser meio arrogante, de ser meio duro demais com alguns caras que eram ídolos, mas que já estavam um pouquinho na decrescente, e ele vendia. Só que ele vendia os caras super bem, ganhava uma grana e comprava caras muito mais barato que ele fazia, ele desenvolvia os caras até virarem grandes ídolos. Então esse time de 2003, 2004 não começou em 2003, 2004, começou uns 4, 5 anos antes com uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e nessa ele foi construindo o elenco. Das principais peças do time que a gente conhece, eu acho que inclusive a gente podia dar a escalação do time, né, que ficou muito conhecida, e ir pescando em que momento eles chegaram. O time tinha no gol Jens Lehmann, um alemão, que até em conversas anteriores a gente estava falando que ele não é dos mais brilhantes goleiros, mas era muito seguro, foi importantíssimo nessa corrida. E aí tinha na defesa Lohan, Touré, Campbell e Cole. Ashley Cole, lateral, que a gente falou no programa passado, que foi titular da seleção inglesa de 2002. No meio campo, Gilberto Silva, Vieira, Ljungberg, o sueco, e Pires, o francês. E no ataque, essa dupla que... Que dupla. Cara, que dupla. Inacreditável. O português não chega longe o suficiente para descrever que dupla de ataque é Bergkamp e o holandês Bergkamp e Thierry Henry, né, cara? E aí, a maioria desses jogadores foram chegando entre a chegada do Wenger e 2003, 2004, né? Uma prova dessa qualidade do Wenger como negociador na época é o caso do Anelka. O Anelka chegou na primeira temporada do Wenger, chegou em 97,
Ele era do PSG, o Arsenal comprou ele por 750 mil euros. Foi menos de 1 milhão de euros. 2 anos e meio depois, já no final de 99 ali, ele foi vendido para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Tá? Mais de 35 vezes o preço que o Arsenal pagou. Com o dinheiro do Anelka... E 35 milhões de euros na época não é a mesma coisa que hoje, né? Que hoje é dinheiro de bala no futebol. Pois isso. Na época era uma grana boa. Era recordista. O Arsenal fez o seguinte, pegou o dinheiro do Anelka, 35 milhões de euros. Pagou 11 milhões de euros no Henry, que o Henry já tinha treinado com o Wenger, já tinha sido comandado por ele no Mônaco, e estava meio encostado no Juventus, foi pro Arsenal, e o resto eles gastaram no centro de treinamento. Eles reformaram, ampliaram, melhoraram as instalações. Até tem um dirigente do Arsenal, cujo nome me escapa nesse momento, que brincava, que chamava o CT de Centro de Treinamento Nicolas Anelka. Essa chegada do Henry foi em 99, né? Em 2000 vieram outros jogadores importantes e saíram outros jogadores importantes também, né? Cara, 2000 marcou muito pela saída do Winterburn, que era um lateral esquerdo, que era um ídolozaço do Arsenal. O Petit e o Overmars foram vendidos pro Barcelona, sempre com vendas muito boas, em momentos que os caras estavam começando a decair. Até o próprio Henry, anos depois, já mais depois do sucesso que ele fez no Arsenal, você vê que é uma situação parecida, que era um cara que era ídolo, foi vendido por uma grana preta, e depois que saiu do Arsenal, ele nunca voltou a ser aquilo que era. Porque o Wenger, ele fazia isso, ele pegava o cara que estava começando a cair e botava para fora. Em 2001, chegaram Campbell, o zagueiro Sol Campbell, que veio de graça do Tottenham, e o Kolo Touré. O Campbell, ele foi uma jogada de mestre do Wenger. Ele esperou o contrato do Campbell acabar com o Tottenham e não gastou nada. Trouxe o cara de graça, não precisou pagar nada pro Tottenham, o maior rival. Perdeu um zagueiraço, porque o Wenger viu qualidade nele, viu potencial. Trouxe pro Arsenal pagando ali pro próprio Campbell, pro agente dele. O Tottenham saiu de mãos abanando. E o Touré foi descoberto no futebol da Costa do Marfim mesmo. Era um cara que jogava lá. Assim, ninguém olhou ali pro futebol africano. O Wenger foi lá, puxou ele. E o irmão do Kolo Touré, que é o Yaya Touré, que... Inclusive, é triste pro Arsenal que eles perderam a oportunidade de ter um jogador no elenco e na história do clube que negociou com o Botafogo. Mas eles quase contrataram o Yaya Touré e aí imagina o que seria, né? Yaya Touré no começo ali da carreira, mais pra frente, liderando aquele meio campo ali do Arsenal, né? O Kolo Touré foi muito importante para esse time campeão em 2003, 2004. Mas o Yaya, acho que foi maior na carreira do que o irmão. Em 2002, chegou o Gilberto Silva. Logo antes ele tinha feito a Copa que fez, que a gente comentou semana passada. E saíram Lee Dixon e Tony Adams, que eram ídolos que se aposentaram. Tony Adams é um dos maiores ídolos do Arsenal. Eram caras muito importantes para a defesa, tanto o Dixon quanto o Adams. Eram caras muito importantes. Nos anos 90, o Arsenal ficou muito famoso por ter uma linha de defesa, que era Lee Dixon, Tony Adams, o Martin Keown e o Steve Bold. Até o Winterburn depois também ganhou uma moral nessa defesa. E o Arsenal estava perdendo ali os ídolos dele dos 90, que eram caras que eram, tipo, pedras fundamentais ali do elenco. E foram muito bem substituídos de forma gradual pelo Wenger, que foi desenvolvendo esses caras que ele estava trazendo. Foi desenvolvendo o Campbell, foi desenvolvendo o Touré, que aproveitaram esse vácuo, desenvolvendo também o próprio Ashley Cole, que a gente já falou. O Ashley Cole é, inclusive, uma raridade, porque o Arsenal, nessa época, não era um clube que revelava muitos jogadores. E o Ashley Cole é uma exceção. O titular na época era o Silvinho, brasileiro, se machucou no início dos anos 2000, e o Ashley Cole entrou na vaga e mostrou ser um cara que estava à altura da posição. Então, ganhou a titularidade, depois o Silvinho até acabou saindo do Arsenal. E o Ashley Cole fechou ali nessa linha de defesa. E aí, para 2003, chegaram os últimos reforços, que foram Lehmann e Reis, e o Arsenal também contratou alguns jovens que no futuro iam ser importantes, que é Djourou, Fábregas e Clichy. Mais ou menos nessa época também trouxeram o Van Persie, que foi muito importante
pouco tempo depois. Então, como a gente falou nessa explicação da montagem do time, dá pra gente perceber que foi uma transição muito suave entre as eras, porque é realmente quase como uma transição de décadas, né? Você passando da década de 90, daquele futebol truncado, defensivo, feio, de várzea, que era o futebol inglês, para uma coisa um pouco mais suave, com contratações de mais fora. Plástica. Mais plástica, com muito mais jogadores estrangeiros. É realmente um time que mostra muito a mudança do futebol inglês como um todo, que ia ser muito importante no que se tornou o futebol inglês hoje em dia, que é essa principal liga e que com muitos estrangeiros, o dinheiro jorrando. É legal notar que pré-Wenger, desse time que foi campeão em 2003, 2004, só tinha 2 jogadores, que eram 2 craques absurdos, que também não tem como, que era o Vieira, volante, e o Bergkamp. Todos os outros foi o Wenger quem trouxe e desenvolveu. No início da temporada, a única contratação foi o Lehmann, que foi o goleiro. Porque o time já estava ali, já bem encaminhado, fez uma campanha muito boa em 2002, 2003, e justamente para corrigir os vacilos que impediram que o Arsenal fosse campeão da Premier League, que o Wenger trouxe o Lehmann. Foram contratações pontuais, assim, foram contratações que o time não precisava passar o rodo, o time via o que estava faltando, o Wenger ia lá e escolhia o cara certo. E aí, com todas essas contratações, o time virou um rolo compressor, né? Começou a temporada voando e não parou mais. Foi a temporada toda batendo adversário atrás de adversário. Terminou... a gente vai falar um pouco mais de alguns jogos, mas o time terminou a temporada com melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, mais gols contra a favor. Henry foi o artilheiro com 30 gols. O time fez 90 pontos. 73 gols feitos e 26 sofridos. Fez uma média de 1,92 gol por jogo. É um time que a superioridade não era só no teste do olho, né? Não era só vendo os jogos que você percebia a superioridade, mas isso se transmite muito nos números desse time. Em 2002, 2003, na temporada anterior ao título marcante, o Arsenal já tinha conseguido uma marca muito interessante. Ele não foi campeão, foi vice-campeão, e não perdeu nenhum jogo fora de casa. Isso é muito doido. Perdeu 3 jogos no campeonato, todos em casa. Não perdeu nenhum jogo fora de casa. E aí, essa temporada que foi muito bem dentro de casa foi a temporada que ele fez logo depois de dizer a frase que a gente falou no começo do programa, que ele disse que não achava nenhum absurdo dizer que não era impossível você passar uma temporada inteira sem perder nenhum jogo. Isso nunca tinha sido feito, ele conseguiu fazer e depois nunca mais conseguiram repetir. Não, já tinha... Assim, calma, rapidinho. Já tinha sido feito em outro formato, né? Não tinha sido feito na Premier League. Sim. Já tinha tido um time campeão invicto da Inglaterra, mas porque era com 20 jogos. Era praticamente metade do que o Arsenal fez, que era em 1800 e brincadeira. Então é muito diferente o peso. E na prática, o esporte era diferente. Na prática, o Arsenal é o único campeão invicto, né? Na teoria. Moderno, é o Arsenal. E ele foi ridicularizado por falar isso na temporada anterior. E ele, logo depois de falar isso, ele perdeu um jogo pro Everton, um gol do Rooney, que era um dos primeiros jogos do Rooney como titular. E ele tinha 16 anos de idade, fez um gol no finalzinho e ganhou do Arsenal. E ele foi ridicularizado. O Wenger falou, esse cara é maluco, esse francês aí, tá falando besteira aqui, tá achando que é brincadeira. Resultado, o Arsenal acabou perdendo mais alguns jogos. Ficou em segundo, o Manchester United passou, que era o grande rival do Arsenal, que eram os 2 maiores clubes, os 2 maiores treinadores, que eram o Ferguson e o Wenger. Os 2 maiores elencos, era encontro de gigante. Quando passava Arsenal e Manchester United, era... para tudo, para a Inglaterra, porque o bicho vai pegar. O Arsenal, importante falar que na época ainda jogava no Highbury, que é o antigo estádio deles, não era no Emirates, que foi construído um tempo depois, já não lembro mais exatamente o ano, mas era no Highbury. 2006, né? Aquele estádio lindo que era o Highbury, bem ao estilo do futebol inglês mesmo. E aí foi isso, cara. Acho que já dá pra gente falar, inclusive, dos jogos principais. A gente não vai falar jogo a jogo, óbvio, porque é muita coisa. Foram 26 vitórias e 12 empates, não foi isso?
Foi. E aí eu acho que Isso- vale a gente falar dos jogos principais, né, cara? A gente pegou a gente separou alguns jogos aqui que mostram a força desse time, que em alguns momentos muito complicados, o time conseguiu, na raça, no peito, levar os jogos e conseguiu não perder mesmo em momentos muito complicados. E convencionou se chamar de Invincible. O time do Arsenal conseguiu 49 partidas seguidas de Premier League sem perder. Isso. Uma temporada são 38 partidas. Então, considera os últimos 2 jogos da temporada 2003, os 38 da temporada 2003-2004, que é o campeonato inteiro. Só isso, de E aí bobeira. o Arsenal, de brincadeira, como se não tivesse acabado de fazer isso, ficou os 9 primeiros jogos da temporada 2004-2005 sem perder também. Essa marca quase foi derrubada no comecinho, na 6ª rodada da temporada 2003-2004, que é a temporada campeã, contra justamente quem? O Manchester United, que é o jogo conhecido como a Batalha de Old Trafford. Esse time do Manchester United que ficou muito marcado, né? Que era comandado pelo Ferguson, outro treinador estrangeiro muito importante para a história do futebol inglês, muito vencedor. E era um time que tinha Van der Sar, Giggs, Van Nistelrooy, Paul Scholes, quem mais tinha nesse time? Beckham tinha acabado de sair. Exatamente, é um time muito marcante. O Van der Sar chegou depois. O Van der Sar chegou depois, né? Chegou em 2005. Mas é esse time que ficou muito marcado na história do Manchester United e que teve grandes duelos contra o Arsenal nessa época, né? E era um time muito forte também, tanto que no ano anterior tinha sido campeão, e se não me engano, deixa eu só abrir aqui, eu vou dar uma enroladinha, no ano... Seguinte foi campeão de novo. Não, mentira, foi o Chelsea depois. Foi o Chelsea, mas foi vice-campeão logo depois, em 2006, 2007 foi campeão inglês, 2007, 2008 também foi campeão inglês, e foi campeão da Chelsea, da Champions, mais ou menos nessa época. Então, assim, era um time muito forte do Manchester, e esse jogo realmente é muito marcante para essa disputa, porque foi um jogo muito difícil pro Arsenal. O clássico é sempre difícil, e esse foi especialmente difícil. Não, e é um roteiro de filme, né? Exatamente. É coisa de doido. Simbolicamente é um jogo que provavelmente o torcedor do Arsenal lembra como o jogo do título. Obviamente, o campeonato de pontos corridos não tem o jogo do título, mas você tem os jogos mais importantes pro título, né? Esse é um dos mais importantes, com certeza. O que aconteceu no Old Trafford nessa tarde? O Arsenal, como visitante, em Manchester, pegou uma torcida, obviamente, muito hostil. E, enfim, jogo jogado, bola rolando. Lambari pescado. Muito tenso, lambari pescado, mas sem bola na casinha. Tava 0-0, foi um jogo muito violento. O árbitro distribuiu o cartão amarelo à torta e direito. E já no finalzinho do jogo, ali nos 15 minutos finais, ele tomou uma atitude que os jogadores do Arsenal consideraram muito injusta. Os jogadores do Arsenal já reclamavam do Van Nistelrooy, o atacante do Manchester, que estava valorizando as faltas, chegando com muita violência, e o árbitro não fazia nada com ele. No finalzinho do jogo, em 3 minutos, o juiz deu um cartão amarelo pro Vieira. Vieira era o capitão do Arsenal. E 3 minutos depois, deu o segundo cartão amarelo. Em 2 faltas, assim, meio na metade de campo. Não foram faltas daquelas acetosas. Expulsou o Vieira no finalzinho do jogo. Os jogadores do Arsenal, obviamente, ficaram revoltados, mas não tanto quanto aos 90 minutos do jogo, no último lance, já nos acréscimos, Van Nistelrooy caiu dentro da área, pênalti pro Manchester United. Amigo, pelo amor de Deus, os jogadores do Arsenal, um escarcel pra cima do juiz, reclamaram. Um quiprocó, exatamente, um rebuliço. Um fuzuê, outros diriam. E reclamaram que o Van Nistelrooy teria jogado, teria valorizado ali pra ganhar esse pênalti. O juizão falou, não, penal. Foi o próprio Van Nistelrooy pra cobrança. The responsibility rests with Ruud van Nistelrooy. Carimbou travessão. Cara, é muito... não vou dizer que é maravilhosa. É maravilhosa, sim. É maravilhosa. Pode falar, pode afirmar. É maravilhosa a cena do Keown indo pra cima do Van Nistelrooy. O Van Nistelrooy bate
senta ali a porrada na bola, a bola bate no travessão, vai embora. O Keon, na hora, praticamente pula em cima do Van Nistelrooy. Ele vai pra cima e começa a comemorar, falando assim, seu otário, vai, pede pênalti agora. E aí o juiz logo depois apitou, né, o final do jogo. E foi uma confusão generalizada. Os jogadores do Arsenal... O Keon já tinha feito isso quando o Van Nistelrooy perdeu. O resto do elenco do Arsenal foi pra cima dele tirar onda também. O Van Nistelrooy ficou quietinho, também vai falar o quê, né? E tomou assim, mas a cena é emblemática. São 4 ou 5 jogadores do Arsenal indo pra cima dele falando, vai lá bater pênalti agora, irmão. E aí chegam os jogadores do Manchester United também, o Rio Ferdinand, o próprio Cristiano Ronaldo já estava no Manchester na época. É uma confusão generalizada dentro de campo. O jogo juiz dá mais advertências aos jogadores. A própria Federação Inglesa depois multou vários jogadores que estavam envolvidos nessa confusão. Todo mundo teve que pagar um boleto lá para a Federação pedindo perdão pelo vacilo. Teve que deixar um cascalho passando a lotérica para pagar, né? Porra. Foram na Economic National Box. E aí... Economic Box, exatamente. E aí todo mundo pagou lá, multinha, e ficou 0-0. O Arsenal se deu bem, saiu com um resultado maravilhoso. Daí, meu filho, o Arsenal embicou a sequência, nunca mais perdeu. Nunca mais... É só um empatezinho ou outro. Mas em determinado momento o time chegou a ficar 9 vitórias seguidas, bicho. Isso é um quarto do campeonato, praticamente. O campeonato tem 38 jogos, bota aí que arredonda para 40. 10 jogos seguidos são 25% do campeonato. E são 25% do campeonato ganhando. Não é nem empatando, é ganhando. É muita coisa, é muito impressionante. Esse jogo é na 6ª rodada, dia 20 de setembro. 9 de setembro, né? 20 de setembro de 2003. O outro jogo que a gente juntou, que a gente botou aqui na pauta pra ressaltar, já é mais pro final, que é na rodada 32, dia 9 de abril de 2004, que foi Arsenal 4, Liverpool 2, né? Esse jogo é inacreditável, o lance do Henry. Inacreditável. Que é o gol que a gente botou no começo do programa, né? O Henry era um gênio. Isso é um fato, isso é uma opinião. Isso é um fato. Nesse jogo, o Arsenal estava perdendo pro Liverpool por 2-1 no intervalo. O Henry tinha feito um gol no primeiro tempo e o Liverpool estava ganhando, 2-1. Porra, é o Liverpool, não é qualquer um. Pois bem, no segundo tempo, o Henry falou assim, não vai ser assim não. Já com 4 minutos do segundo tempo, o Pires empatou. 2-2. Beleza. Isso em Highbury, né? Nem em Londres, não era nem em Liverpool. O Henry faz um gol. Eu não sei explicar, eu não sei definir. É uma coisa de louco. Você começa a ver o lance, tem 8 caras do Liverpool em cima dele. Quando você vê, ele deu uma balançada, ele tá na linha da pequena área. Ele é o goleiro. Ele já ajeitando o corpo. E antes dele sequer pensar em qualquer coisa... Você que tá vendo o vídeo já tá assim, filha da mãe, vai fazer um gol agora. O Henry, como parar. Ele jogava com só ele o goleiro. Ele jogava com uma elegância absurda, cabeça em pé, passadas largas, e essa bola você vê muito bem como é que ele jogava muito com o corpo, né, cara? Ele balançava o corpo, e nessa balançada de corpo ele tirava qualquer zagueiro, por melhor que fosse, era catapultado pra fora da jogada com mais leve movimento de corpo, mais leve balançar do corpo do Henry. E esse gol, ele faz realmente isso. Ele sai correndo da intermediária da área, da intermediária do campo de ataque, sai correndo, dá umas 3 balançadas de corpo, limpa a zaga toda, só ajeita pra bater. É um gol realmente inacreditável, de um time inacreditável com um craque indiscutível. O Henry, realmente, esse é o momento que... Todo programa, a gente vai ter um momento de exaltar os grandes heróis. Rasgação de seda. Rasgação de seda. Porque, cara, tem caras que são especiais. Igual o Ronaldinho foi no programa passado. O Henry é nesse. Não tem como. O Henry, ele é um cara muito inacreditável. Muito fora da curva. Muito fora da curva. Muito genial, assim. Ele é realmente impressionante. E nesse ano, o que ele 30 gols no campeonato inglês com um time que não perdeu. Não é qualquer coisa. Não é qualquer um que faz isso. É realmente uma temporada histórica de um jogador histórico.
O Henry, ele é um cara que ele não precisava correr mais rápido que todo mundo. Ele não era o cara mais... ele não tinha arrancada, assim, né? É óbvio, ele era um dos recursos dele, mas ele não era o Usain Bolt no campo. Ele era um cara muito ágil. O pensamento dele era muito rápido. Ele fazia as coisas ali que você nem... Antes de você pensar em acontecer, ele já tinha feito. Esse time do Arsenal, pra mim, tinha 2 gênios, um cracaço e o resto do elenco era muito bom. 2 gênios, Henry e Bergkamp. O Bergkamp era um cara que não era tão regular assim, ele tinha oscilações mais, né? Mas era um cara que fazia mágica. Era frio, era um cara ao mesmo tempo mágico, né? Emocionante e frio. Era um cara que não tremia, era um cara que não estava ali no momento de fazer a magia acontecer. E que nessa temporada ele nem tem números muito expressivos, mas ele era importantíssimo pro esquema tático do time, né? Ele teve, se não me engano, 8 gols e 4 assistências, em comparação com o Henry, com o Pirret, que são os caras que tiveram números mais impressionantes. Você pode achar que é pouco, mas ele realmente era muito importante pro esquema do time e pro... Ele fazia a bola rodar. E pro mental do time, né, cara? É um craque. Você tem um craque desse no time, você muda qualquer time de patamar. Esses caras são 2 craques. Um cara que pra mim que é muito bom de bola é o Vieira, que era um cara também que fazia o meio campo acontecer, era um cara que pegava ali atrás e botava a bola pra jogo, fazia a bola rodar, fazia a bola acontecer. Do lado do Gilberto Silva, o Gilberto Silva ganhou o apelido de Invisible Wall, o muro invisível, porque era um cara de classe, era um cara que defendia muito bem, que roubava a bola ali e não aparecia tanto no jogo, era um cara discreto, mas era um cara muito importante para a defesa, que limpava o jogo, igual ele foi na seleção de 2002. Igualzinho. Ele não caiu o nível. Ele fazia o trabalho sujo sem fazer besteira, sem violência. Era um cara discreto, mas classudo e botava a bola pro jogo. Do lado do Vieira, era um pessoa que encaixou muito bem, que fez o meio-campo do Arsenal funcionar muito bem. E era um time que não faltava nada, não tinha uma posição que fosse carente, né? Uma coisa que eu acho muito interessante que ele fez, ele foi um cara muito perspicaz para mudar a posição de alguns jogadores. O Kolo Touré, o zagueiro, quando ele chegou no Arsenal, ele era meio-campo e lateral direito. O Wenger falou assim, não, vai virar meu zagueiro. Virou um zagueiraço, foi super importante nessa campanha. E ele fez isso com outros jogadores também. Ele fez isso com o próprio Henry. O Henry era ponta, virou centroavante e, ele estava mal como ponta na Juventus, sem muito espaço, virou um atacantaço, um centroavantaço no Arsenal. O próprio Ljungberg era um cara que era mais centroavantão, foi recuado um pouquinho, virou um ponta super importante no Arsenal. Ele de um lado e o Pirret do outro. Eram caras que participavam muito do jogo. Eram caras que ao mesmo tempo que finalizavam, buscavam muito o jogo, faziam a construção da jogada muito bem. Era um time muito versátil. Era um time muito, muito coringa na mão do Wenger. Ele sabia adaptar os caras e tirar o melhor de cada um, mesmo fora da zona de conforto. E aí, depois desse 4-2 histórico contra o Liverpool, 3 rodadas depois, o Arsenal continua ali no norte de Londres e enfrenta o Tottenham na rodada 35, dia 25 de abril de 2004, empata em 2-2 e carimba o título da Premier League de 2004. Né? Cara, isso é o Corinthians sendo campeão brasileiro no Parque Antártica. É o Flamengo sendo campeão brasileiro em São Januário. O Arsenal foi campeão inglês em White Hart Lane. O estádio do maior rival, o rival de morte do Arsenal. Foram lá e confirmaram o título com algumas rodadas de antecedência. Que foi um jogo meio assim, né? O Arsenal abriu 2-0, não segurou tanto. No último lance do jogo, empate. Mas tanto faz, tanto fez, né? O Arsenal já estava ali para confirmar. O Tottenham queria botar uma derrotinha no caminho do Arsenal, que já estava há milênios sem perder. Como diriam os antigos, queria botar uma água no chope, né? É isso, mas não conseguiu, não. O empate foi suficiente, o Arsenal levantou a taça e não tem outro. Foi campeão. E aí, o negócio é o seguinte, o Arsenal nas 4 rodadas seguintes podia
baixar a guarda, podia falar assim, não, já fomos campeão, se dane, nada. Mais 2 vitórias, mais 2 empates. E é curioso porque não é como se o Arsenal fosse o único time, né, cara? Logo depois você tem o Chelsea com 79 pontos e o Manchester United com 75, que são campanhas que talvez em outros anos pudessem ser campanhas de campeão. Não é como se o Arsenal estivesse sozinho, tanto que a confirmação do título vem lá pro final, para um time que ficou invicto, talvez a lógica diria pra gente que a confirmação viesse antes. Mas assim, acaba que é um título muito importante, até por ser o último título nacional do campeonato inglês, da Liga Inglesa do Arsenal, né? E eu acho que o Wenger ficou muito marcado por isso, mas o Wenger também acabou se desgastando muito no final, e eu acho que nessa passagem toda do Wenger pelo Arsenal, faltou um título continental, faltou a Champions. A gente tem que falar isso, faltou a Champions. Mas faltou por maldade, né? Por maldade. Foi muita maldade. Exatamente, e acho que fica um gosto amargo pelo fato do Chelsea ter conquistado a Champions em 2012 também, né? O Chelsea, em 2012, acabou sendo o primeiro clube de Londres a conquistar a Champions, então fica um pouco desse sabor amargo na boca do torcedor do Arsenal. Se tem um time injustiçado em relação à Champions, é esse Arsenal. Porque se tem um time que merecia ter levantado uma Champions, era esse Arsenal do Wenger de 2003, 2004. É engraçado, porque o time foi campeão inglês invicto, ficou 2 jogos em 2002, 2003, 38 em 2003, 2004 e mais 9 em 2004, 2005 sem perder na Premier League. Mas foi eliminado na FA Cup em 2003, 2004 pelo Manchester United e na Champions foi eliminado por outro time inglês, foi eliminado pelo Chelsea. E, cara, se tem um time que merecia, se tem um time que devia ter chegado, se tem uma dupla que devia ter segurado cada uma alça da taça levantado, era Bergkamp-Henry, era o Wenger, era esse Arsenal, porque era um futebol muito vistoso, era um futebol muito bem jogado, era um futebol muito competente, ao mesmo tempo que conseguia resultado e entretia, era um time que apaixonava. Hoje em dia, cara, a gente vê muito torcedor do Arsenal no Brasil, e eu acho isso muito engraçado, porque o Arsenal não é um time que ganha muito. Mas muita gente porque começou a gostar do Arsenal nessa época, que era um time que encantava. Pô, não tem como. Os caras jogavam muita bola. Os caras revolucionaram o futebol. A gente vai chegando então ao final da nossa terceira edição do Armário da Bola. Falamos, obviamente, muito, porque não podia deixar de ser diferente. Eu confesso, eu vou abrir meu coração aqui, eu confesso que eu imaginei que fosse ser diferente. Eu achei que a gente fosse conseguir fazer um programa um pouco melhor, um pouco mais compacto, mas não conseguimos. Eu achei que a distância emocional do time em comparação com o que a gente teve da Seleção Brasileira de 2002 e do Flamengo de 2013, eu achei erroneamente que a gente ia conseguir falar um pouco menos, mas vamos fechar aí abaixo de 1 hora. Vou ver o que eu consigo fazer na edição aí. E é isso, a gente agradece a todo mundo que ouviu. Mais uma vez a gente conta com o retorno de todo mundo. Quem puder dizer pra gente o que achou, fazer críticas, corrigir a gente das besteiras que a gente deve ter falado, com certeza. Porque, como aprendemos no começo do programa, todo mundo erra. E é isso. Chico, seu destaque final. Eu queria te falar, Gustavo, que essa história de distanciamento emocional que você falou agora é uma falácia. Porque a gente falou muito nos outros 2 programas, porque foram times importantes pra gente pessoalmente, o Flamengo em 2013 e o Brasil em 2002. Mas esse time do Arsenal, apesar da gente não ter acompanhado ao vivo, com a mesma torcida que a gente teve nos outros 2 programas, é um futebol histórico, é um futebol romântico, é um futebol lindo, é um futebol emocionante mesmo. E a gente que gosta tanto de futebol, a gente gosta tanto desse esporte, ver ele sendo tão bem tratado, tão bem construído, tão emocionante mesmo, quanto esse Arsenal do Wenger, a gente se empolga, a gente se emociona mesmo, porque assim, o futebol é lindo, cara, não tem como. E esse time é um time realmente que é um brinde pra quem gosta de futebol, porque não é qualquer time que faz isso não, e não é qualquer time que faz da maneira que faz, né? Esse ano, por exemplo, o Liverpool estaria chegando perto desse time, realmente estava fazendo uma campanha que se aproximava disso, mas foi
interrompida pela condição, né? Pela pandemia. Daqui a 20 anos, quando a gente estiver fazendo o Armário da Bola 1036, a gente vai falar do Liverpool. Você vai falar, lembra da pandemia, quando a gente estava gravando e tal. Mas é isso. A gente agradece de novo a todo mundo que ouviu. Fica nosso forte abraço e até a próxima. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado você, ouvinte. Até breve. Valeu! Nesse ano, em 2004, Deixa eu fazer rapidinho, antes que você comece a falar sério. Por favor. Eu tô segurando muito minha risada. Essa parte você vai ter que botar com making off. Tu começou a falar do negócio de furacão. Moleque, por algum acaso que Deus não explica, veio na minha mente. Você começou a ser o furacão. F de força, na cabeça, né? Furacão da CPI. Ah, tá. Aí eu fiquei me sentindo muito mal, porque, porra, maior assunto sério, maior assunto pesadíssimo. E eu tô pensando besteira aqui. Mas acontece, o Armário da Bola é isso. O Armário da Bola é a ginga. Eu vou até aproveitar que isso aqui vai no make off, vou ligar o ar, porque ficou bastante quente. Não, falar que eu tô pensando besteira parece que eu tô pensando no pornozão da mulher. Não, eu tô pensando porque é uma existe um país no mundo chamado Brasil, onde existe uma subcelebridade que é a Furacão da CPI. Isso aí já é suficiente pra me fascinar, tá entendendo? Exatamente. Agora, voltando ao sério, e isso aqui tá no final do programa, então talvez o programa acabe aqui pra você que tá ouvindo. Um beijo.